Este vídeo apresenta a parte 2 do capítulo 1 do curso de Teoria de Eletrônica Digital. Nesta aula são apresentados os seguintes tópicos: definição de base numérica tanto para a parte inteira do número quanto para a parte fracionária, conversão de números nas bases binária, octal e hexadecimal para números na base 10, tanto para a parte inteira como para a parte fracionária. Conversão de números na base 10 para números nas bases binária, octal e hexadecimal, tanto para a parte inteira como para a parte fracionária. Junção das partes inteira e fracionária dos números convertidos. Essa seção apresenta a definição de base numérica para a parte inteira dos números. Em seguida é realizada a conversão de um número na base octal para a base decimal. Um número em qualquer base representado pelos algarismos A, B, C, D tem um valor na expressão de modo que cada algarismo é multiplicado pelo valor da base K elevado a um determinado expoente, começando com a casa mais à direita elevado ao expoente 0, a casa seguinte mais à esquerda elevado ao expoente 1, etc. O exemplo mostrando o número 3621 expresso na base 8, ou seja, octal. Cada uma das casas é multiplicada pelo valor da base 8 elevado ao expoente correspondente ao valor da casa. Efetuando o cálculo do valor de cada uma das casas, é apresentada a expressão com cada um dos algarismos multiplicado pelo valor da respectiva casa numérica. Por último, é apresentada a expressão final já calculada e o número equivalente na base 10. Nesta seção, é apresentada a definição de base numérica para a parte fracionária dos números. Em seguida, é realizada a conversão de um número na base octal para a base decimal. Um número em qualquer base representado pelos algarismos E, F, G, H tem um valor na expressão de modo que cada algarismo é multiplicado pelo valor da base K elevado a um determinado expoente, começando com a casa mais à esquerda depois da vírgula, com o valor da base elevado ao expoente menos 1. A casa seguinte mais à direita tem o valor da base numérica elevado ao expoente menos 2, etc. Um expoente negativo representa o valor de 1 dividido pelo valor da base elevado ao respectivo expoente com valor positivo. O exemplo mostrando o número 0,5326 na base octal é mostrado com cada um dos algarismos que compõem as casas multiplicado pelo respectivo valor da base elevado ao respectivo expoente com valor negativo. Efetuando o cálculo do valor de cada uma das casas, é apresentada a expressão com cada um dos algarismos multiplicado pelo valor da respectiva casa numérica. Por último, é apresentada a expressão final já calculada e o número equivalente na base 10. Nesta seção é apresentado o método de conversão de números na base 10 para números em qualquer base. Inicialmente, o número 237 na base 10 é convertido para a base binária. O método é baseado em divisão sucessiva do número pelo valor da base para o qual o número está sendo convertido. Assim, o número 237 é dividido por 2, resultando no valor 188 e resto 1. Continuando, o número 188 é dividido por 2, resultando no valor 59 e resto 0. O processo continua até que o resultado da divisão tenha o valor 0. Os restos que terão sempre o valor 0 ou 1 são escritos da esquerda para a direita, começando pelo resto da última divisão que resultou no valor 0 até o resto da primeira divisão. Em seguida, o mesmo número 237 na base 10 é convertido para a base octal. O mesmo processo é utilizado. Nesse caso, os restos terão valores de 0 a 7. No caso, a conversão resultou no valor 355 em octal. Finalmente, o mesmo número 237 na base 10 é convertido para a base hexadecimal. Novamente, o mesmo processo é utilizado. Neste caso, os restos terão valores de 0 a 15. Para esta base é necessário converter os restos com valores superiores a 9 para os respectivos símbolos equivalentes de A a F.
Assim, os restos com valores 13 e 14 foram substituídos pelos símbolos D e E, resultado no número ED na base hexadecimal. Nesta seção é apresentado o método de conversão de números na base 10 para números em qualquer base, a parte fracionária. Inicialmente o número 0,42578125 na base 10 é convertido para a base binária. O método é baseado na multiplicação sucessiva da parte fracionária pelo valor da base para a qual o número está sendo convertido. Uma barra vertical assinala o ponto onde se encontra a vírgula de separação da parte inteira da parte fracionária. O resultado da multiplicação pode resultar em um valor da parte inteira com valor 0 ou 1. Quando o resultado do valor da multiplicação resulta em um valor para a parte inteira com valor 1, este valor 1 é abandonado na operação seguinte. No exemplo, a segunda operação resultou no número 1,703125. Na operação seguinte, o valor 1 da parte inteira foi abandonado e o número multiplicado foi somente a parte fracionária, 0,703125. O número na nova base é composto pelos algarismos resultantes das partes inteiras, começando pelo resultado da primeira multiplicação, seguido pelos resultados das demais multiplicações. Como o número original e o número resultante estão expressos em bases diferentes, pode ocorrer que o resultado da operação resulte em algum momento em número com valor 0, e neste caso a conversão estará encerrada. Mas normalmente a conversão necessitará de muitas casas numéricas para que este fato ocorra. Assim é necessário determinar com quantas casas numéricas deseja-se que a conversão seja realizada. Em seguida é apresentada a conversão do mesmo número para a base octal. O mesmo método é utilizado. Neste caso, a parte inteira poderá ter valores de 0 a 7. O mesmo processo é utilizado. Quando o valor da parte inteira é diferente de 0, este valor é abandonado na operação de multiplicação seguinte. Finalmente, é apresentada a conversão do mesmo número para a base hexadecimal. Neste caso, os valores da parte inteira podem ir de 0 a 15. Os valores acima de 9 devem ser convertidos para os símbolos de A a F que os representam. Neste exemplo, o número resultante foi 0,6D na base hexadecimal. Nesta seção, a última desta aula, são apresentados os números convertidos nos exemplos, juntando as partes inteiras e fracionárias calculadas. A parte inteira é escrita ao lado esquerdo da vírgula, que é o sinal de separação, e a parte fracionária é escrita à direita da citada vírgula. Deste modo, o número convertido por meio de dois algoritmos diferentes é novamente reagrupado.